Bem-vindos ao Fofoca de Segunda, o podcast que desenterra os acontecimentos mais chocantes da história. Olha aqui, seus fofoqueiros. Vocês acham que sabem tudo sobre o passado? Acharam errado. Nós, que temos a língua mais afiada que chicote, vamos te contar os casos que só os maiores xeretas da história conhecem. Toda segunda, um novo episódio para você começar a semana com o pé direito. Ou com o pé torto, né? Vai saber. Oi, gente, eu sou o Leonardo Alves. Oi, galera, eu sou o Vitor Falciroli e nós somos a dupla de apresentadores aqui do Fofoca de Segunda. Agora que mostramos a nossa vinheta, acho que vale a gente começar falando um pouco sobre quem somos, para vocês que caíram aqui de paraquedas. Tá, então eu vou começar. Vou falar brevemente, galera, porque aos poucos vocês vão conhecendo um pouco mais da gente. Mas o que eu posso adiantar sobre mim é que eu sou historiador, já sou formado em bacharel, e tô terminando a licenciatura, espero que isso tudo dê certo, vou terminar esse ano, a graduação completa. E além disso, eu tenho uma formação também como ator, né? Em 2022 me formei como ator por uma oficina de teatro, e então é um curso técnico. E também o que eu posso falar agora de questões mais profissionais é que eu já dei aula no ensino infantil, né? Numa escola, numa EMEI, só que aí foi como professor estagiário. E também eu tô dando aula atualmente num cursinho popular e trabalho no museu. É isso, agora você quer falar um pouco de você, Léo? Então, eu também já sou formado no bacharelado em História, também estou terminando a minha licenciatura, sou arte educador, já trabalhei no educativo de algumas exposições, estou no museu agora, trabalho, na verdade, num cursinho popular, então estou aí com experiências muito parecidas com a do Vitor, acho que a gente é uma dupla muito semelhante nesse sentido. Não, isso é de fato. A gente foi se encontrando aí no meio do caminho profissional. Bom, agora que a gente já falou aí um pouco mais sobre a gente, o que a gente pode abordar aqui pra vocês nesse episódio / trailer, né? É o primeiro episódio, mas também é um trailer, é um pouco dos dois. Mas a gente queria explicar pra vocês da onde surgiu essa ideia do podcast, né? Da onde surgiu o nome do podcast. E aí o que a gente pode adiantar é da onde veio essa ideia do podcast. E aí eu posso falar que veio de uma conversa aí que a gente teve com alguns amigos, né? Em conversas separadas. Não com todos eles juntos no geral. Posso falar que surgiu também de uma conversa que a gente teve com a Bruna, que a Bruna é meio que a terceira integrante aqui da nossa dupla. E aí, na época que a gente teve essa conversa com a Bruna, a gente fazia um estágio na EMEI, que eu trabalhava, né, como estagiário. E lá a gente surgiu alguns papos, assim, pra gente fazer uma iniciação científica coletiva, né? Mas a principal ideia ali da iniciação científica não era só o projeto em si, a gente queria fazer uma divulgação científica usando alguns materiais didáticos, como histórias em quadrinhos, podcasts. E o intuito era para diversificar o ensino e a aprendizagem dos alunos também. Spoiler, não deu certo. Pois é, galera, não deu certo porque assim, os três são muito enrolados e aí acabou que essa ideia não foi desenvolvida. Mas, ao mesmo tempo, como a gente também é tudo maluquinho aqui, pode voltar a qualquer momento, e em algum momento a gente pode fazer essa iniciação científica, ou em algum momento a gente pode fazer essa divulgação, né? Usar esses materiais. Porque assim, cada um aqui é criativo também, em potencial, e acho que essas ideias elas podem se conversar em algum momento mais pra frente, assim, e nada exclui que isso vai morrer pra sempre, né? Pode ser que a gente volte a falar sobre isso em algum episódio, por exemplo, ou traga a Bruna aqui também. E aí, em um outro momento, a gente também conversou com uma amiga nossa chamada Pietra. E aí a gente tava numa vibe muito fofoqueiro, muito meninos do Twitter. E a Pi, ela tava usando muito aquele meme do Iotra. E aí a gente tava pensando em reformular um podcast que a gente tinha contato no trabalho. E aí surgiu a ideia de falar de história e outras coisas. E embora a gente tenha mudado um pouco o formato, não é esse podcast que a gente está entregando para vocês, a gente aqui também vai falar de história e outras coisas, então acho que a gente deve, pelo menos, nomear a Pietra aqui como uma das pessoas que ajudou a gente chegar, né, nesse podcast. E por fim, tem a nossa amiga Calisto também. E aí,
A Calista, ela vem muito da nossa convivência ali, de pegar algumas palavras que ela usa bastante, tipo babado. Então ela vai estar presente aqui em diversos termos que a gente vai usar no podcast, nos episódios. Inclusive, spoiler, tem um dos nomes dos quadros aqui, fixos do podcast, tem um babado aí, tem uma palavra que ela usava bastante, mas a gente vai revelar pra vocês pouco a pouco, conforme os episódios forem saindo, porque os episódios são meio que parte de quadros fixos que a gente tem aqui no podcast. Você acha que é importante a gente falar disso? Dos quadros depois? Ah, acho depois. Tá, em algum momento a gente fala. Mas tudo isso é também uma forma de homenagear elas, que de fato foram essenciais para a construção desse podcast. E vão aparecer por aqui uma hora ou outra. Então, meninas, a gente ama vocês. Beijo! Galera, a gente vai se encaminhar então para falar um pouco sobre da onde veio o nome desse podcast. E aí, galera, foi uma maluquice. Porque a gente tava pensando de fato em sim, história e outras coisas, mas a gente não tava tão satisfeito assim com o nome desse podcast, né? Exato. É porque a gente queria que fosse algo engraçado, que não fosse tanto pro meme, que desse a noção de que a gente vai fazer fofoca. Mas a gente ainda tá falando de conteúdos históricos, de pesquisa histórica, da gente lendo um monte de livro para trazer alguma informação que seja minimamente verídica, né? Que tenha um mínimo de rigor científico dentro dessas informações. É de fato uma divulgação científica também, né? E também tem uma outra coisa, o meme vence, né, galera? Tipo, tem algum momento que outra não vai ser mais engraçado, então vai acabar que vai ficar ali, naquela. A gente não vai perder a graça, a piada. Então, por isso a gente também decidiu dar uma mudada. E aí a gente ficou quebrando a cabeça, assim, o dia inteiro pensando no nome possível pra isso. E a gente queria que tivesse esse caráter mais histórico, mas ao mesmo tempo que fosse mais engraçadinho. Aí a gente tentou falar de fofoca. Tá, fofoca, mas e o quê? E aí, o que a gente pensou foi justamente pensar no dia que a gente iria divulgar os episódios semanais ali do podcast. E a gente estava um pouco na dúvida se seria segunda ou quinta-feira. Então, a gente estava em dúvida sobre fofoca de segunda ou fofoca de quinta. Pois é, acho que fofoca de quinta ficava um pouco mais pesado, né? Porque a nossa fofoca não é tão assim de quinta, vai. Não é uma ofensa tão grande também. Aí o de segunda ainda ficava ali no meio do caminho. Tipo, de segunda abre margem pra gente pensar mais outras coisas, é mais ambíguo, né? Porque pode ser fofoca de segunda categoria? Pode. Mas pode ser de segunda porque lança na segunda-feira. Mas também pode ser de segunda porque já é uma fofoca requentada, né? E aqui a gente só tá trazendo fofoca histórica. Então quase todos já estão mortos, ninguém mais se importa. Então, assim, é uma fofoca de segunda mesmo. Enfim, explicado isso, então a gente vai aqui se encaminhar realmente pro final. E agora a gente vai lançar talvez alguns questionamentos, algumas dúvidas sobre o futuro dos temas aqui dos próximos episódios. Estão preparados para descobrir porque um dos monumentos mais famosos do mundo é meio tortinho? E não foi porque o arquiteto estava bêbado, tá? Ou como um animal fofinho virou alvo de uma das maiores histerias coletivas de uma época. E porque a história está cheia de plot twist macabro que você não vai acreditar que realmente aconteceu. Continuem nos acompanhando e não percam a próxima fofoca. Ah, e não esqueçam que ela é de segunda. Tchau! Tchau!